Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da família Céus dessa terça-feira. Inicialmente vamos abrir com nossa oração do dia. Peço a todos que entrem em estado de oração e nós vamos direcionar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade de aprendizado, esses minutos de união em que todos nós focalizamos o pensamento e as energias no mesmo objetivo de aprender, de se melhorar, de refletir e de ouvir um pouco as palavras do Mestre e revisar os nossos conceitos a respeito. Que os bons espíritos estejam conosco em nossos lares, nos amparando, nos intuindo e nos aconselhando. Que assim seja. Então vamos iniciar, como de costume, com uma mensagem, uma pequena mensagem deste livro, Confia e Segue. Quando qualquer sofrimento te abale, os recursos da própria alma, entrega-te à fé. Refugia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus. Pensa e confia em Deus porque, acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Esse livro é do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O tema de hoje é a véspera da Páscoa, quando Jesus, já preparado para o que ocorreria nos dias seguintes, sabendo que já estava por término a sua encarnação, né, sua fase de vivência no corpo carnal, reunido com seus apóstolos, ele deu a grande mensagem, a grande lição a respeito do amor, que é a base de toda a sua doutrina, a base de toda a boa nova. Ele disse o seguinte: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, é um ensinamento, uma lei para todo cristão. Amar nos grupos cristãos, se amarem nesses grupos que compõem uma família cristã. Então vamos começar a entender que amar, nós não estamos prontos ainda para amar em toda a complexidade do amor, nós não conhecemos a plenitude, a magnitude do amor puro, mas nós estamos exercitando o amor, nós estamos no aprendizado do amor. E é isso que é importante a gente saber, que nós precisamos justamente estar exercitando, porque a gente está em treinamento. Porém, sendo todos nós criaturas, filhos de Deus, todos nós já temos a essência do amor dentro de nós. Então nos basta começar a exercitar, trabalhar cada vez mais os componentes do amor. A humildade, a tolerância, a fraternidade, a compreensão, a união, que é o principal para se obter esses componentes do amor. É necessário que estejamos unidos em grupos, em células humanas, cristãs, buscando esse objetivo. As famílias cristãs, hoje em dia, é muito comum a gente observar dissidências, desentendimentos, ou mesmo, às vezes, até o rompimento da união familiar em função de motivos até fúteis, muitas vezes, motivos financeiros ou desequilíbrios, ou as tribulações da vida familiar, ou comportamentos de um ou de outro familiar, e nós, muitas vezes, não agimos como Jesus nos orientou, nos amando, demonstrando que somos cristãos e colocando o amor e a união em primeiro lugar. E nos entregamos para a discórdia, para o orgulho, e acabamos deixando a nossa família ser menos cristã, ou não estamos aproveitando esse momento para exemplificar e para nos exercitar no amor, principalmente nesses componentes que a gente já tem, mais ou menos, mas sempre temos esses componentes já, e já exercitamos eles, mas nós precisamos
fazer isso com muito mais intensidade, principalmente agora, nesses momentos onde as tribulações de todo o órbito, sabemos, elas são muito maiores e as energias tendem a nos levar ao desequilíbrio, à desarmonia. Então, é um esforço urgente e necessário para todo cristão. E isso na família e em todos os outros grupos em que o cristão atue, no trabalho, no grupo de voluntários, na casa espírita. Como estão nossas casas espíritas hoje? Nós verificamos que a casa espírita, que é um grupamento cristão, onde nós temos a bênção do conhecimento do Espiritismo, do Consolador, dessa doutrina que nos ilumina, que nos dá a luz à vida, a luz ao caminho que Jesus deixou para a gente seguir. Então, muitas vezes conhecemos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, lemos demais, fazemos nossas trocas de ideia, né, nossos entendimentos sobre o assunto, mas a prática ainda não é a ideal. A prática ainda a gente percebe que ela é muito tímida, porque ocorrem com muita frequência numa casa espírita, por exemplo, as dissidências e as divisões também por questões fúteis, ou pelo cargo que um ou outro quer ocupar, ou pela intolerância do comportamento do outro cristão, ou até por discordância de ideias, muitas vezes funcionais, administrativas, ou coisas corriqueiras de uma instituição, que é natural haverem diversidade de pensamentos, porém é muito necessário que haja o entendimento, porque é só no entendimento, é só na tolerância, é só na busca da compreensão é que a gente vai exercitar o amor de discípulo cristão, que Jesus nos orienta. Então a gente nos falta colocar isso em prática, colocar muito mais no nosso dia a dia em prática esse hábito, esse comportamento de ser mais tolerante, de aceitar mais e ser menos diligente, ser menos impositivo, ser menos causador de separações, causador de discórdias, e seja qual for o motivo. Allan Kardec, num discurso que ele fez ao movimento espírita em Lyon, ele fez uma colocação muito real sobre isso, e que esses problemas das instituições, as casas espíritas já aconteceram desde o início do espiritismo também, porque são agrupamentos humanos e nós temos nossas deficiências. Porém, a gente precisa falar disso e precisa exercitar. Então, Kardec, na época desse discurso, falou o seguinte, eu vou falar mais ou menos com as palavras que eu li no livro. Se vós que deveis marchar junto em direção ao conhecimento e à prática do amor, estão agora se dividindo, estão agora em discórdia, eu lamento muito. Porém, sem querer saber a causa da discórdia, sem querer saber a motivação de cada um dos lados, e sem me importar com quem foi o primeiro que cometeu o erro, ou o que está mais errado, ou o que está mais certo, eu coloco-me de imediato ao lado daquele que agir com mais caridade. Então, mesmo estando errado, vejam como é importante, mesmo estando errado, ainda assim eu posso me corrigir sendo um pouco mais caridoso na hora de discutir o assunto ou de resolver uma divergência, ou de resolver uma questão que às vezes pode ser grave, de divisão entre antigas amizades, entre companheiros, entre voluntários, através de praticar, exercitar um pouco da humildade, um pouco do companheirismo, um pouco da compreensão com o outro, independente de quem esteja errado. Essas palavras de Kardec, elas são muito pertinentes nos dias de hoje, porque também
assim conforme tem acontecido nas famílias, nos outros grupamentos, as casas espíritas, sabemos, elas estão sendo alvo de muitos ataques, porque nós estamos lidando diariamente com o plano espiritual mais próximo da crosta, com o plano espiritual menos evoluído e que está a par com tudo que é ruim, com tudo que é desarmonia, com tudo que é desequilíbrio. Então, é mais importante a vigilância nesses momentos. É mais importante nos esforçarmos mais nesse sentido de nos manter unidos nos grupos aos quais pertencemos e manter as pessoas unidas. E sermos nós o motivo de união, o motivo de apaziguamento, o motivo de abafar as discórdias e de promover justamente a união, o impulso para o bom trabalho, o impulso para a boa discussão diante de divergências, diante de qualquer o que seja a questão a ser tratada dentro desses grupos. Então é muito importante a gente refletir sobre isso e nos fortalecer nesse momento, principalmente, porque nós que temos o conhecimento sabemos, somos mais responsáveis que aqueles que ainda não têm esse conhecimento. Nós temos a lucidez e a clareza daquilo que aprendemos com o Consolador, com toda a doutrina espírita. Então, é nossa responsabilidade, essa responsabilidade pesa muito mais sobre nós. Então, é importante que sejamos nós os discípulos de Jesus, que, claro, com nossas deficiências, claro, com nossas dificuldades, mas que vamos fazer o máximo de cada um de nós em função disso. Porque se hoje eu errar e alguém for tolerante comigo, amanhã eu posso ser tolerante também com outro que erre, porque é uma troca, é uma troca de experiências, é uma troca de exemplos, e isso faz a união, isso faz um grupo espírita cristão, que é o que todos nós desejamos. Então, meus irmãos, eu acho muito pertinente essa reflexão sobre essas palavras de Jesus, que é uma frase, né, uma frase curta, mas com uma profundidade imensa. Jesus nos orienta: se você é cristão, você vai amar o seu irmão, você vai exercitar esse amor. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E nós temos que mostrar isso. Nós temos que demonstrar que espíritas cristãos buscam a união, buscam se amar, buscam se auxiliar e buscam se fortalecer, porque só unidos nós seremos fortes. E sim, aí teremos mais resultados, aqueles resultados que a gente almeja de criar melhores energias, melhores vibrações, de criar os trabalhos voluntários, os trabalhos de caridade serem muito mais efetivos e terem muito mais resultados para todos nós, através dessa nossa convicção, através desse nosso empenho no nosso próprio comportamento, no exercício e no fortalecimento das nossas qualidades cristãs e desses componentes do amor que a gente sabe que são os exercícios, são as faculdades que a gente vai praticar e que vão nos ensinar, que vão nos preparar para o amor verdadeiro futuramente. Mas já temos dado grandes passos e creio que é momento de a gente refletir e de a gente dar passos com mais firmeza e ter a convicção e ter o objetivo, a determinação de nos mantermos unidos, de em todos os grupos aos quais pertencemos, exercitar o amor. Então eu vou encerrar nosso Evangelho de hoje com a nossa oração, pedindo ao nosso Pai, Criador, nosso Mestre Jesus, que abençoe essa família e as famílias dessa família, pois somos todos um grande grupo de cristãos que estamos, claro, ainda no princípio do aprendizado, estamos nos preparando para a primeira grande revolução, que é essa fase de transição planetária que estamos enfrentando, e vamos enfrentar ela com fé, com certeza, com confiança nesse Criador, que agora pedimos a sua bênção, pedimos o seu amor, que desperte na nossa essência para que assim nos fortaleça. Que assim seja.
Desejo a todos uma boa noite e uma excelente semana. Na seara do Cristo, o convite aceito para o pronto serviço é mergulho profundo no âmbito do espírito. As relações fraternas que se alinham no bem-fazer é a energia emanada na conquista do ser. A vida se mostra em alvorecer e entardecer, evidenciando que a cada dia temos que renascer. Bênção divina no caminho que percorre sem cessar. A família se constrói através de corações que buscam amar. Diante de Jesus, o verbo é celebrar essa construção divina que se chama lar. Liberdade, amor, recomeço. São leis imutáveis que começam desde o berço. Sigamos, irmãos, firmes com Jesus. O trabalho está no começo, vamos juntos seguindo a luz. Médium Mário Lourdes Queiroz, 9/4/2021.